Bom dia, turminha do curso de redação, professora Marisa e professor Marcel. Tudo bem com vocês? Como passaram, né? Essa semaninha aí de folga. Tomara que tenham, assim, descongestionado um pouco o emocional, que tenham aproveitado para fazer alguma atividade de lazer, que tenha trazido para vocês um certo conforto do ponto de vista psicológico, emocional, enfim, que vocês tenham aproveitado positivamente esses dias que nós paramos, tá? Voltamos agora para a arrancada final. É o final do estudo do curso de redação, os últimos anos do Enem e a preparação para tudo que vem aí. Alguns já estão ou estarão fazendo vestibular em escolas particulares e outros aguardando os vestibulares das escolas públicas, que vão acontecer a partir de janeiro, tá? Então a gente tem que dar aquela respirada funda e falar assim, vamos lá, vamos em frente. Estamos já no final do percurso, não podemos desanimar agora. Então vamos nos concentrar, vamos tentar nessas últimas aulas escrever o melhor texto possível, vamos nos concentrar nas questões objetivas, na interpretação, porque o Enem é uma preparação para qualquer tipo de vestibular com questões objetivas. Então, firmes, juntos, vamos todos na busca da nossa realização. Eu falo sempre que carreira é uma coisa muito importante, profissão é uma coisa muito importante. A escolha vai repercutir em todos os dias da nossa vida. E você ser feliz exercendo a profissão que você escolheu, nossa, tudo fica muito melhor. Então, considerem o seu talento, considerem assim a sua percepção sobre as coisas para que essa escolha seja bem direcionada e para que vocês sejam felizes na atividade que escolherem. Eu sou professora há mais de 40 anos e sempre fui feliz no exercício da minha profissão. Por isso que eu considero, não fiquei rica, não capitalizei, mas me sinto assim profundamente realizada ao ver a história que foi escrita a partir, vamos dizer assim, do exercício da minha profissão. Alunos de, vamos dizer assim, 40 anos atrás foram meus alunos. Então já estou reencontrando, né, os filhos, e eu já vi até neto de aluno que foi meu aluno no início da carreira. Eu comecei muito jovem, com 17 anos, ainda na faculdade, então é uma carreira assim, com muitas alegrias, muitas emoções, e cada vez que vocês individualmente atingem o seu objetivo, que é entrar na universidade, eu me sinto como no primeiro dia, tão feliz quanto, porque sou testemunha vamos dizer assim, da disposição, do engajamento, do comprometimento que tem que ter para se chegar à conquista dos seus sonhos, tá? Então eu quero seguir junto, quero pegar aí uma caroninha na alegria de vocês e participar disso. Então, vamos acreditar. Estamos aí na hora derradeira, né? Os trabalhadores da última hora.
vamos acreditar e vamos em frente para conquistarmos todas essas alegrias. Certo, pessoal? Tudo bem? Voltemos então à atividade. Bem-vindos de volta. Hoje vamos fazer as aulas 51, 52, o Enem de 2015. Antes disso, vamos comentar o Enem de 2013, efeitos da implantação da lei seca, que foi o tema que vocês me apresentaram na semana anterior. Os efeitos da implantação da lei seca não é a mesma coisa que fazer uma análise sobre a lei seca. Então, o tema pedido não foi a lei seca é boa, a lei seca não é boa. Não, a lei seca é. Quais os efeitos que ela trouxe? Então, a análise era sobre esses efeitos. Muito cuidado com o recorte temático do Enem. Ele coloca uma palavra que de repente muda o roteiro e a análise, tá certo? Nós vamos ver hoje estudando a competência 2. Então, falou-se sobre a lei, né? E muita gente se esqueceu de focar sobre os efeitos que essa lei tem trazido desde que ela foi, vamos dizer assim, colocada em vigor. A tese, esses efeitos foram positivos, basicamente todos, porém não suficientes, basicamente todos. Então, quando eu coloquei na minha tese os efeitos, eu basicamente mergulhei no tema. Se eu coloquei a lei seca, eu falei sobre o assunto e não falei especificamente do tema. Por isso que eu insisto que vocês devam grifar a tese, para eu saber se ali ficou bem delimitado o que você vai defender no decorrer do seu texto, tá? Às vezes o aluno capricha tanto na introdução que depois sobra um mínimo espaço para ele fazer a argumentação. Então vamos mais ou menos estabelecer. Passou de 8 linhas, você está extrapolando no trecho da introdução. Eu tenho que apresentar, lógico, quando vocês conseguem apresentar uma introdução interessante, diferenciada, motivadora para o corretor, isso tudo é importante. Mas não é para escrever metade da redação na introdução, para apresentar a tese. Então, a introdução deu 7, 8 linhas, vocês já vão sabendo que por ali deve ficar, para depois ter pelo menos dois parágrafos para vocês fazerem a argumentação, tá? Às vezes eu percebo que falta conexão entre a introdução e a tese. Se vocês querem, assim, citar fatos, acontecimentos, citar autores importantes, sejam eles psicólogos, sociólogos, filósofos, antropólogos, poetas, literatos, e nem sempre aquela citação se conecta com o que vem depois, que vai ser a sua tese. Então, isso daí seria assim, eles classificam como improdutivo. Está correto tudo que vocês falaram, porém é improdutivo com relação à apresentação da tese e à defesa da tese. Então, cuidado para não, vamos falar assim, não forçar a barra, tá? Eu quero pôr isso no meu texto, mas isso não casa exatamente. Selecionar uma fala que realmente condiga com a tese que foi elaborada. O que mais que eu observei? Lembro que lei seca é sempre com letra maiúscula, é o nome da lei, portanto é um substantivo próprio, tá? Prefiram a terceira pessoa, que é impessoal, jamais eu caio na narração, e a mesma coisa eu chamo
atenção para a lei seca maiúscula, nomes de ministérios maiúsculos, nomes de instituições públicas, tudo com letra maiúscula, tá? Aí, na defesa da lei seca, vocês usaram principalmente os dados estatísticos da coletânea, mas só citar representa copiar. Quando eu apresento um dado estatístico, ele tem que ser analisado, ele tem que ter uma finalidade outra, que não é apenas transcrever do texto motivador para o texto que vocês produziram. Aí vocês fizeram algumas citações interessantes. Vários citaram Thomas Hobbes, o contrato social estabelecido entre as pessoas e o Estado. Citaram o estado de natureza, é um estado de guerra de todos contra todos, daí a necessidade da lei, e a lei é que vai garantir a liberdade. Fizeram essa trajetória de análise. Onde não há lei, não há liberdade. Aristóteles, o homem é um ser social, para dizer que ele vive em convívio, né? Ele vive em coletividade. Aí a confraternização, a convivência faz parte, e instituiu-se que a bebida compõe esse, vamos dizer assim, esse momento de confraternização. Então, foram buscar em Aristóteles essa ideia de que a bebida faz parte do contexto social, não só na modernidade, mas também em outras épocas. Foi citado John Locke, o dever do Estado, é dever do Estado proteger e expandir direitos a todos os cidadãos, para falar da lei. O sociólogo francês Pierre Bourdieu trouxe o termo hábitos, falando sobre o hábito mental, e ele associa, a análise do aluno associou isso a dirigir sob o efeito do álcool. Alguns falaram sobre o processo do efeito do álcool sobre o organismo, cérebro, vamos dizer assim, ao sistema nervoso, para falar, discorrer sobre essa interferência, para falar que não condiz bebida e direção. Foi citado o antropólogo e sociólogo Roberto da Mata, o que faz o Brasil Brasil, para falar do jeitinho brasileiro no momento de burlar a lei, de fazer a tecnologia a serviço do desvio de comportamento, que é avisar que está tendo bleach, que está tendo controle, para que a pessoa que bebeu se desvie. Então, na verdade, o que a proposta queria que vocês realmente falassem é sobre a lei, desde que ela foi instituída, há efeitos positivos de estatística. Mas a análise seria, houve efeitos significativos no comportamento? As pessoas passaram a utilizar, alguns colocaram o Uber, o táxi, ou fazem o rodízio entre os jovens, aquele que não vai beber é que vai dirigir, e a turminha que tem um que não bebe, então comemora, porque é sempre ele que vai ser o motorista. Houve alguma mudança no comportamento, no nível de consciência das pessoas com relação a dirigir e beber? Então, a análise dos efeitos da implantação da lei seria assim, houve alguma efetiva mudança? Então, vocês falaram lá na proposta de solução, vocês colocaram o uso de táxi, de Uber, vocês falaram que a lei deveria ser reeditada e ser mais severa, vocês falaram sobre as multas que deveriam ser mais rigorosas, mais fiscalização, situaram palestras educativas, campanhas publicitárias, apreensão da carteira,
e falaram sobre as redes sociais, a serviço vamos dizer assim, da divulgação de que beber e dirigir não dá certo. Então, os textos eu considerei assim, pessoal, corretos, porém básicos. Assim, poucos saíram, poucos se destacaram. Nossa, olha aqui, alguém que fez uma análise diferente, que enxergou um pouco diferente. Então, basicamente na nota 7, 7 alguma coisa, 6 alguma coisa. Não estamos tendo aquela, como que eu posso falar assim, aquele deslize que de repente o aluno está em 7 e cai para 5, é difícil de acontecer. Então vocês já estão mais ou menos estabelecidos num nível. E nesses 5 anos que estão faltando aí, vamos trabalhar para tentar subir esse patamar. Mas que vocês tenham, assim, a segurança de saber, pelo menos para isso eu estou escrevendo. E geralmente o que acontece na nota do Enem é que o aluno tira uma nota maior do que aquela que a gente trabalha na sala de aula, tá? Então a nossa cobrança é mais, como que eu posso dizer, rigorosa. Então, o normal é que a sua nota no vestibular seja um pouco acima do que aquela que nós atribuímos aqui no curso, para que vocês, vamos dizer assim, tenham sempre em mente que tem que melhorar. Sempre pode ser melhorado, tá certo? Então, nós já tivemos algumas notas 1000 no Enem, mas de uns tempos para cá, quando eles, vamos dizer assim, estabeleceram todas essas regras na correção, nós já tivemos 980, mas já há uns 4, 5 anos que nós não temos mais nota 1000, porque agora elas foram reduzidas a 30 no Brasil. Então, aí fica mais difícil. Mas também não tivemos nota 0, que fiquem milhares de nota 0, também nunca aconteceu de um aluno nosso obter nota 0 no Enem, tá ok? Então vamos para a aula de hoje. Aula 51 e 52, vamos trabalhar o Enem de 2015. Estamos apresentando agora para vocês o vídeo, que por sinal eu tive que gravar tudo novamente, não sei, deu uma interferência no som, e depois do vídeo prontinho eu fui ouvir e o som subia, descia, ficou assim, ininteligível. Então eu estou fazendo essa gravação novamente. Então, apresentamos 30 questões objetivas, muita atenção, vejam que há um padrão que se repete. À medida que vocês vão desenvolvendo a interpretação no Enem, vocês vão aprendendo o jeito de ser do Enem. Por isso que é tão importante esse exercício de questões objetivas. O Enem hoje é o modelo. Então, os outros vestibulares seguem mais ou menos a interpretação que o Enem coloca. A proposta de redação: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? Tem 5 anos, nós estamos em 2020, final de 2020. É a mesma situação? Houve alguma melhora? Continua muito ruim? A pandemia trouxe algum agravamento com relação a esse tema? Então vamos dar uma atualizada, vamos trazer o tema para o momento atual, tá? Hoje nós vamos falar da segunda competência, que é a competência 2. O que ela fala? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, na verdade, gente, esse caderno que analisa a competência 2, ele tem mais de 50 folhas. Então, quando nós lemos, nós extraímos assim, de que especificamente está sendo falado? Primeiramente, adequação ao tema.
O tema é exatamente aquele que foi proposto. Quando você elabora sua tese, é conveniente, palavras deles, é conveniente você usar palavras que estejam no tema. Por exemplo, persistência. É só para falar sobre a violência contra a mulher? Não é esse o tema. Era para falar só sobre a lei seca? Não era esse o tema. O tema era os efeitos da implantação da lei, a persistência da violência. Então, tomem muito cuidado no recorte temático do Enem. Às vezes a redação é perfeita, mas ela não está dentro do recorte que o tema propõe. E isso vale para todos os vestibulares. Às vezes tem uma palavrinha ali que modifica toda a leitura. Então, na verdade, a adequação ao tema, fiquem ligados para que vocês não caiam em outro recorte temático, vocês não caracterizam fuga ao tema, mas distanciamento do tema. Isso se chama tangenciar. O tangenciamento do tema é você falar sobre violência da mulher sem falar que é vamos dizer assim, é uma situação de agressividade que persiste, tá certo? Adequação ao tema, um item, tá tudo dentro? E nas análises que eles mostram, nessas 50 folhas, que eles estão fazendo que nem a Unicamp, que analisa o ideal e o que não é ideal em cada texto, eles colocam lá que muitas vezes não aparece nenhuma palavra do tema na sua redação. E o recorte é esse, persistência. O exemplo que eles deram foi aquele exemplo da internet, que é de 2018. Então, na verdade, se não tivesse 3 ou 4 palavras que estão lá na proposta temática, eles consideram como uma fuga parcial, tá? Segundo item a ser destacado, o tipo de texto, uma dissertação argumentativa. Aqui eu insisto, porque eles também falam, a sua tese ficou claramente expressa o que você defende. Os efeitos da implantação da lei são positivos, são negativos, são relativos. Então, claramente colocando qual é a sua tese. Essa é a primeira condição. A segunda condição é uma dissertação argumentativa ou expositiva? Você apenas expõe fatos ou você está defendendo essa tese com unhas e dentes? Você quer convencer o mundo de que aquilo que você está falando é o correto, é verdadeiro, tá certo? Argumentação. E depois a conclusão, que dentro do Enem exige uma proposta de solução, que nós vamos discutir em outra aula. Fora isso, várias áreas do conhecimento. O que isso quer dizer? Interdisciplinaridade. Você tem que demonstrar no seu texto que você não ficou tão somente nos textos motivadores, que você trouxe elementos novos de outras áreas, história, geografia, filosofia, sociologia, literatura, raciocínio lógico da matemática, um raciocínio de física, a biologia. Que outra área do conhecimento se identifica no seu texto? Tudo isso, gente, é competência 2. Então, às vezes, aparece lá que você tirou lá 120, você fala assim, poxa, mas por quê? Aí você vai ter que analisar essas 3 coisas. O seu tema foi exatamente o que foi pedido? O seu texto caracteriza exatamente uma dissertação? Você incluiu na sua redação, pode ser em qualquer momento, você incluiu a interdisciplinaridade, outros conteúdos interferindo na elaboração do seu texto?
tudo isso, você teve 200 pontos. Vocês querem ver como que eu tirei uma partezinha aqui para exemplificar para vocês, ó. Então, eles falam assim, tangência do tema, você tira 40. Olhem bem, tangenciou, não é fuge, viu? Tangenciou o tema, você tira 40. Abordagem completa do tema, segundo item. Você tem 3 partes de uma dissertação, mas 2 delas são embrionárias. O que é embrionárias? Elas são curtinhas, elas não chegam a... Elas expõem uma situação, mas não chegam a fazer daquilo uma argumentação, uma defesa de posicionamento. Então, eles falam partes embrionárias, incompletas. Teve 2 partes embrionárias, ou teve uma conclusão meio assim, incompleta na visão que se pede de uma conclusão, você vai tirar no máximo 80 nesta competência. Trechos que apresentam muitos trechos de cópia dos textos motivadores vão tirar no máximo 80. Terceira avaliação. Abordagem completa do tema. 3 partes do texto, mas uma delas é embrionária. Uma é considerada fraca, inconsistente. Você não tinha o que falar, você ficou enrolando ali. Você vai tirar no máximo 120. Repertório. Repertório é a sua contribuição pessoal para o texto. O repertório baseado nos textos motivadores, não é nem cópia, baseado. Ele é ou não legitimado, aquilo que você está falando corresponde à realidade. Ele é legitimado, mas não tem relação com o tema. Tudo isso leva o seu texto para a competência, para avaliação 3. Você vai tirar no máximo 120. Item 4, abordagem completa do tema. Veja, 2, 3, 4 e 5, abordagem completa do tema. 3 partes do texto, introdução, argumentação, conclusão, nenhuma delas é embrionária. Todas estão ali desenvolvidas corretamente. Mas o repertório é legítimo. Tudo que você falou tem a ver, mas improdutivo. Ou seja, você falou um monte de coisas que são interessantes, mas que não tem tanto a ver com a sua tese, não tem tanto a ver com o seu tema. Então, você tem aí os 160. Para ter item 5, abordagem completa do tema. As 3 partes do texto bem elaboradas, não existe nenhuma embrionária. Qual é a diferença entre o 4 e o 5? Aqui no 5, o repertório legitimado, tudo verdadeiro e pertinente ao tema e com uso produtivo. Ou seja, tudo que você falou tem a ver com a tese que você levantou, com a abordagem temática que você fez. Tá certo? Então, isso é a competência 2, valendo 200 pontos. O que eles chamam de repertório legitimado? Né? Que a diferença entre o 4 e o 5 é repertório legitimado e de uso produtivo. A interdisciplinaridade. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações, experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Então, é você usar outras formas de conhecimento e trazer para o seu texto. Conceitos e suas definições, informações, citações ou fatos, referências.
períodos históricos reconhecidos, fatos históricos, a argumentação histórica. Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, é a citação de autoridade. Referência a áreas do conhecimento ou a profissionais como sociologia ou sociólogos, filosofia ou filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educadores, médicos, linguistas, de acordo com vamos dizer assim, a natureza do tema. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que eles sejam conhecidos, domínio nacional ou internacional. E referência muitas vezes a revistas que vocês leram, a artigos que vocês leram, a pesquisas que vocês conhecem, e a pertinência disso tem a ver exatamente com o tema, ou aquilo lá foi colocado só para impressionar o corretor? O uso é produtivo? Ao você fazer toda essa explanação, o resultado foi, nossa, realmente há tantos séculos isso foi dito e ainda se aplica hoje. É o que o corretor vai pensar. Então, é legítimo e é também produtivo para a legitimação do seu texto, tá certo? Então, o repertório, ele vai definir o terceiro estágio. Então, o primeiro é o tema, que fala abordagem completa ou tangenciou. Se tangenciou, fica lá nos 40. A partir de 80, a abordagem tem que ser completa. Aí você vem para o tipo de texto, se ele é adequado, se ele tem partes consistentes ou partes embrionárias. Mas o que vai definir entre o bom e o ótimo é o que eles chamam de repertório, ou repertório envolvendo várias áreas do conhecimento. Esse repertório é legítimo, ele corresponde à verdade, ele é pertinente ao tema, tem uma relação e ele é útil para provar o que você se propôs a provar. Aí então vocês vão estar competência 2, valendo 200 pontos. Até para vocês analisarem os textos anteriores, sabe? Vamos olhar, quanto que eu tirei aqui? E aí você vai entender melhor o que você, vamos dizer assim, por que você tirou nota máxima na competência 2 ou por que você perdeu pontos na competência 2. Entenderam? Tudo bem? Então, a gente viu na semana passada a parte linguística, os comprometimentos de ordem linguística. E hoje a gente está vendo na competência 2 o tema, a dissertação argumentativa e a interdisciplinaridade. Os três momentos julgados nesse tema. Esse aqui, ó, é o quadrinho que eles fazem, falando sobre cada um. Aqui é o tema, aqui é vamos dizer assim, as partes do texto dissertativo, e na última coluna que vai definir se você está no nível 3, 120, no nível 4, 160, ou no nível 5, 200, é exatamente o repertório, é essa terceira parte aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos escrever com essa consciência, sabendo que quais são os degraus que vocês têm que percorrer para chegar à titulação máxima dentro de cada competência. Certo? Então, vamos escrever aí sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, eu chamo atenção para essa palavra aqui, que nem foi os efeitos da implantação e não a lei. O tema não é discutir a violência contra a mulher, mas sim o fato de isso persistir em pleno século XXI, ano de 2020, ano de pandemia.
como que vocês vão analisar tudo isso aí dentro do seu texto, certo? Bom trabalho, boa semana, bom retorno às atividades para aqueles que haviam descansado. Aqui no curso a gente havia descansado, né? E vamos em frente. Vamos em frente, que estamos aí há algumas semanas do término do curso e há algumas semanas de chegada aos grandes vestibulares, tá bem? Fiquem bem, confiem em tudo aquilo que vocês estão fazendo, planejem-se e tudo de bom. Pessoal, vai dar certo. Beijo para vocês. Até mais.